Olá, pessoal! Essa é a nossa terceira aula de Introdução à Lógica. E o tema da nossa aula de hoje é Lógica Booleana. Vamos lá? Como nós falamos anteriormente, um computador é uma máquina, né, que trabalha com bases em circuitos eletrônicos. Ou seja, o que passa por dentro dela, o que passa por entre seus circuitos, os circuitos são pulsos elétricos. E assim, todo o nosso mundo, todos os nossos números, os nossos textos, os nossos símbolos, os nossos sons, as nossas imagens, tudo isso é codificado em impulsos elétricos, né? É uma presença ou ausência de pulso, que é o binário, né? Que é o 0 ou 1. Que são realmente, que é a informação que trafega internamente em um computador. Então, sendo assim, ele é o quê? Um equipamento digital, né? Ou seja, trabalha com a codificação em binário. Quando fala digital, nós estamos falando em um equipamento que trabalha com binários. E tudo que ele faz, que para a gente são coisas muito complexas, isso resume-se no interior do computador a operações como soma, comparação e movimentação de bits. Ok? Então, cálculos físicos, matemáticos complexos, né? Previsões, a inteligência artificial, a renderização de uma imagem, a recepção de uma imagem plotada, digamos, recebida de um satélite. Para tudo isso acontecer no computador, e isso internamente, para ele fazer tudo isso, são operações básicas de soma, comparação e movimentação. São operações aritméticas bem simples que ele faz no núcleo de tudo. Para ele fazer todas essas operações complexas que nós precisamos. Ou seja, isso é complexo aqui para a gente, mas ele pega aquilo que a gente faz e transforma em operações mais rudimentares, operações mais básicas. Seria como se eu vou fazer uma analogia para vocês, para ficar mais fácil a compreensão. Imagine vocês, pessoal, eu falei então que, vou falando aqui de tudo que o computador, as complexas operações acabam sendo combinações de operações aritméticas, lógicas básicas, soma, comparação e movimentação de bits. E aí eu peço, digamos, para o computador ele multiplicar 4 vezes 4. Tá. Mas o computador ele soma, compara e move bits. E aí? Então, e aí quando eu coloquei 4 vezes 4, é como se aquela operação, que é a multiplicação, que ele não entende multiplicação, mas a hora, digamos, o compilador falou o seguinte: 4 vezes 4 é operação de multiplicação. Como ele não multiplica, vou transformar isso numa operação de adição, ou seja, soma de bits. Primeiro eu vou transformar esse 4 aí, né, digamos, em binário. Né? E ele vai ser multiplicado 4 vezes, que é 4 vezes 4. O que ele vai fazer? Ele vai somar, depois já, né, de esse número 4 em binário, ele vai somar ele 4 vezes. Percebe? Que a multiplicação de um número é a soma dele multiplicada, quer dizer, é a soma dele, né, repetidas vezes. Então, se é 4 vezes 4, é a soma do 4, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai dar o valor de 16.
Olha só. Então, como uma operação complexa, foi nem tão complexa, né? Mas foi transformado em pequenas operações básicas. E essas operações são realizadas fisicamente, né? Através desses circuitos lógicos ou portas lógicas. Tem essas duas denominações. Então, ou seja, lá no núcleo tem um dispositivo, então. Lembra que nós estávamos falando da válvula, o transistor, o circuito integrado, processador, né? Então, esses circuitozinhos que tem lá no microprocessador, então eles são capazes de fazer essa manipulação dos bits, apenas em bits, né? Que ele trabalha apenas com 0 e 1. E eles são capazes de fazer essas operações rudimentares, essas operações básicas, né? Com os bits. E aí, esses computadores são construídos, ok, com esses circuitos, né? Esses circuitos eletrônicos. E aí, vamos voltar lá, pessoal, um pouquinho antes, falamos sobre o computador, mas vamos voltar um pouquinho antes. De onde veio a ideia? De acordo dos valores em binários, né? Porque a gente vai ver o seguinte, nós estamos entrando em um novo mundo. Assim como vocês conheceram lá desde né, do início da vida escolar de vocês, vocês conheceram o nosso sistema de numeração e conheceram o alfabeto. Então, conheceram o sistema de numeração que ele é os algarismos, né? Que nós temos, que é de 0 a 9 e suas combinações. Então, com os algarismos de 0 a 9 e suas combinações, a gente poderia construir qualquer número que a gente precisa, né? Dentro do nosso sistema, né? Sistema decimal. Decimal por quê? Porque eles têm 10 dígitos, né? 10 algarismos, né? Que vão de 0 a 9. Por isso que o computador é binário. Binário é de 2, porque tem apenas 2 algarismos, 0 ou 1. E assim como nós, em nosso sistema decimal, nós fazemos operações, né, como adição, subtração, multiplicação e divisão, os valores binários também, existem operações que são aplicadas a valores binários. Né? Mas aí nós vamos lá ao princípio básico, ao valor básico desses valores booleanos, né? Desses valores binários aí. Então, vamos lá. Toda essa teoria sobre, né, os valores booleanos, né, essa lógica booleana que a gente vai comentar, o nome partiu do próprio matemático que desenvolveu essa teoria, que é George Boole. Então ele construiu a sua lógica a partir de símbolos, conectando as expressões por letras e ligando-as através de conectivos, os símbolos algébricos. E aí a gente vai lembrar lá daquela lógica do início. A gente vai aprender a julgar, né? Lembra aquele julgamento das premissas e você tem uma conclusão. E então, o julgamento daquilo são operações booleanas. Ok? Você está sempre fazendo validação de premissas, né? Validação de entradas. E olha só, então George Boole, ele desenvolveu o sistema, né? Através de símbolos, expressões que você podia operar sobre esses valores, né? Esses valores booleanos, a grandeza do valor binário. A gente já começa por esse ponto. Tudo, ok? Quando você trabalha com lógica booleana, você trabalha com duas grandezas principais. Apenas essa, que são verdadeiro ou falso.
que elas são representadas respectivamente por verdadeiro, por 1, e falso, com 0. E aí, através disso, você consegue, então, ele criou, então, um conjunto de operações que são feitas em cima dessas grandezas binárias. 0 ou 1, verdadeiro ou falso. E com isso, a gente consegue fazer esses trabalhos, né, de julgamentos de expressões. Pessoal, e assim como nos valores aritméticos, nós temos um conjunto de operadores aritméticos, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, nos valores lógicos, né? Que é 0 ou 1, verdadeiro ou falso, nós temos também os operadores lógicos, que por onde você faz, através deles você faz expressões em cima desses valores lógicos. E que operadores são esses? Olha só. O primeiro é o operador i, ou AND. Ok? E o seguinte, o i, o que ele fala? Uma sentença é verdadeira se e somente se todos os termos forem verdadeiros. Então, aí você vê o seguinte, então você tem as entradas, você tem as premissas e você tem o resultado dessa sentença, se ela é verdadeira ou é falsa. Por exemplo, eu digo que Ana, né? Ana só pode tirar, né, a habilitação se ela tiver idade a partir de 18 anos e ela for aprovado no exame de motorista. Ok. Então então aí a sentença que eu quero saber é o seguinte: se Ana vai poder ter habilitação ou não. Mas vamos lá. Ana, ela tem 17 anos e foi aprovada no exame de direção. Ela vai ser habilitada? Lembra, eu coloquei, olha só, eu liguei as entradas com I. Já coloquei as regras, né? As regras é idade a partir de 18, aprovação, sim. Aprovação no exame de direção. E aí a gente vai. Então, Ana tem 17 anos, Ana foi aprovada. E a Ana, né? E Ana foi aprovada no exame de direção. Ana vai tirar a habilitação? Ana vai tirar a carteira de motorista? Não. Por que não? Lembra, ela tem que ser a primeira expressão, tem que ser verdadeira e a segunda também. Vamos avaliar a primeira. A primeira é a idade a partir de 18. A Ana tem idade a partir de 18? Não. Então, a primeira expressão é 0. Ou não, né? Falso. Por exemplo assim. Não, 0, falso. Vamos dizer assim. Então, é falso. A segunda é que ela tem que ser aprovada no exame de direção. Então, ela foi aprovada no exame de direção? Foi. Verdadeiro. Mas olha só, então você tem falso e verdadeiro. Só que aí, a sentença só é verdadeira se e somente se todos os termos forem verdadeiros. Então, você tem um falso e verdadeiro. Qual o resultado da sentença? É falso, ou seja, ela não vai tirar a habilitação. Vamos fazer uma outra hipótese? Então, Ana tem 20 anos, Ana foi reprovada no exame de direção. A mesma coisa também. Você tem verdadeiro e falso. Todos os termos têm que ser verdadeiros. Ok? Vamos para uma terceira hipótese. Ana tem 21 anos de idade, Ana foi aprovada no exame de motorista. Então, a primeira sentença, verdadeira. Ela tem a partir de 18? Tem, ela tem 21 anos. A segunda ela tem que ser aprovada. Ela foi aprovada? Foi. Então, verdadeiro e verdadeiro. Então, ligados pelo I, né? Verdadeiro e verdadeiro. Então, qual é a sentença? Verdadeira. Ou seja, Ana vai tirar a habilitação.
E as duas for falsas, muito menos, né? Então, Ana tem 15 anos, Ana foi reprovada. Não vai tirar carteira. O próximo operador, pessoal, é o operador ou OR, também, né? Dependendo do contexto, você pode ver também dessa forma. O ou é o seguinte, basta que apenas uma expressão seja verdadeira para que o resultado, a sentença, seja verdadeira. Vou dizer o seguinte, para receber, né, para receber o auxílio emergencial, isso é um exemplo, ok, pessoal? Para receber o auxílio emergencial da Covid-19, o beneficiário ele tem que ser um beneficiário do Bolsa Família, tem que ser cadastrado no Bolsa Família, ou ele deve estar desempregado. Mas lembra, eu coloquei agora o operador ou. Botei ou. O ou, uma sentença resulta em verdadeira se qualquer um dos termos for verdadeiro. Então, o João, ele tem Bolsa Família, né? O João, ele está trabalhando. Vamos lá? Primeira condição, tem que ser beneficiário do Bolsa Família. O João tem o Bolsa Família, ok? Resultado verdadeiro. Primeira entrada. A segunda tem que falar o seguinte, ou desempregado. O João está desempregado? Não, ele está trabalhando. Então, o segundo é falso. Então, ficou ó, verdadeiro ou falso. Mas o que diz aqui, só precisa ter um dos termos verdadeiro. Então, aí tem Bolsa Família, ok. Ele tem direito ao auxílio emergencial. Resultado da sentença, verdadeiro. Ele vai obter o auxílio emergencial. Vamos inverter. Vou mudar aqui, né? João não é beneficiário do Bolsa Família. O João está desempregado. Lá? Então você tem lá em cima. Bolsa Família, falso. Desempregado, verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Só precisa ter um verdadeiro, pessoal, na expressão. Então, ele vai receber. João recebe Bolsa Família e João está desempregado. Opa! Oi. Então, não, perdão. João, ele não é beneficiário do Bolsa Família, né? O João, ele não é beneficiário do Bolsa Família e o João, ele está trabalhando, ele está empregado. Vamos analisar o primeiro. Então, tem que ser beneficiário do Bolsa Família. A primeira premissa, o João é beneficiário? Não. Então, falso. O segundo item tem que estar desempregado. O João está desempregado? Também não, ele está trabalhando. Então vai ficar o quê? Falso ou falso. Mas ele só vai ser verdadeiro se qualquer um dos termos for verdadeiro. Você precisa apenas um. Mas tem um não tem nenhum verdadeiro. Vai ser falso ou falso. Então, ele vai receber o Bolsa Família ou auxílio emergencial? Não. Porque foi falso ou falso. Não teve nenhuma expressão verdadeira. E o não? O não ele inverte. Ok? Se algo é verdadeiro, fica falso. Se algo é falso, torna-se verdadeiro. A partir do momento que você colocar o operador não ou not. Também tem outras formas, né? Deles serem representados. Ok? Usa também uma barrinha, tá? Uma barrinha aqui em cima. Usa-se também um tio, tá, pessoal? Aquele tio que você bota, né? O acento do tio, esse tiozinho aqui, ele é também utilizado para representar o operador de negação. O operador I, né? Ele é representado também por um ponto. Okay? O operador OU, ele é também, em alguns contextos, é utilizado como operador de um sinalzinho de mais, dentro do contexto de lógica. Como operador lógico, o sinal de mais é o operador OU.
E aí, chegamos lá, então, nas tabelas verdade. Okay? É uma tabela que representa todas as combinações possíveis das entradas de uma função. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o cálculo do valor de saída, de acordo com a operação lógica, né, que foi colocada lá. Lembra? Nesse momento onde eu coloquei valores, situações para a Ana, eu coloquei situações para o João, eu estava criando situações que eu poderia representá-las, de forma resumida, em uma tabela verdade. Ou seja, eu colocava só os valores lógicos, verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, falso ou verdadeiro, e assim vai, ok? Então, a gente representa, né, direto pelo valor da expressão e a gente obtém a conclusão ao final, né, o resultado daquela expressão lógica. Ok? Vamos ver, então, a função e, né, que é o end. Olha só, isso, e essa aqui, pessoal, é a tabela, tá? Aquela tabela que vai representar, essa aqui que é a tabela verdade, onde você tem o valor das entradas, digamos no caso da Ana, né? Ana, então primeiro a idade, o segundo é aprovado, então ela tem que ser idade maior que 18 e tem que ser aprovada no exame de direção. Ok? Esse aqui é o símbolo gráfico, tá, pessoal? A forma gráfica da porta end, que simula, tá? Representa a porta lá no dispositivo físico dentro do computador. Então é como ela funciona, como é que essa porta, né? Esse circuito eletrônico, como é que ele faz esse julgamento. E aí vocês forem aprofundar um pouquinho mais, aí eu recomendo vocês estudarem, né? Quem gostar do assunto é eletrônica digital. E aí vocês vão entender como um dispositivo, né? Como o dispositivo eletrônico, o dispositivo digital, ele consegue, ok, tomar decisões, ele consegue tirar conclusões, né? Aí ele recebendo as entradas e como é que ele gera o resultado do final? Indica se algo é verdadeiro, se algo é falso, ok? Se um aluno for aprovado ou reprovado em uma disciplina de acordo com as notas, ok? Veja só. Então é mais ou menos o seguinte. Então imagine, isso aqui é uma representação gráfica, mas imagine que isso aqui é o circuito eletrônico lá do computador. Esse aqui é o circuito da porta AND, do circuito I, ok? E o I fala o seguinte, que quando entrar, olha, ele vai ter N entradas, ok? Dependendo do que entrar aqui é a saída. A saída pode sair o quê? Verdadeiro ou falso, são dois valores possíveis. E as entradas também é a mesma coisa. Ele só tem valores de verdadeiro e falso. E a saída está aqui, pode ser verdadeiro ou falso. E o que diz a porta I? A porta I fala o seguinte, que a saída aqui só vai ser verdadeira se todas as entradas aqui forem verdadeiras. Se tiver pelo menos uma entrada falsa, o resultado aqui vai ser zero, vai ser falso também, aqui na ponta. Né? E aqui nós temos o caso, lembrando o caso lá da Ana, né? Então, o A, né? O A aqui, digamos que aqui são as situações, as hipóteses, né? As premissas, perdão, as entradas, e aqui é o resultado, né? O julgamento. Então, a parte A é onde fala o seguinte, que qual a idade, né? A idade tem que ser a partir de 18, essa é a regra aqui. O B fala que tem que ser aprovado no exame de direção. Vamos lá? Então, olha só, a Ana tem 17 anos, então, na idade, ela é falsa, ela não tem a partir de 18. A Ana foi reprovada no exame de direção, tá zero aqui. Tem que ser aprovada para estar em 1. Então, 0 e 0. Qual o resultado? 0. Ana, ela tem 17 anos. 0 na idade. Mas ela foi aprovada no exame de direção. Qual o resultado? Ela vai tirar a carteira de habilitação? 0, não vai. Lembra? Porque está ligado com o I. Se tiver pelo menos um falso, que é esse aqui, o resultado vai ser falso. Ana, ela tem 20 anos. Idade, ok.
mas a Ana ela foi reprovada no exame de direção. Tem um 0 aqui, se tiver pelo menos uma entrada como 0, resultado 0. Ana tem 18 anos, Ana foi aprovada no exame de direção. Então, pela idade está ok, verdadeiro. Aprovado está ok também. Resultado verdadeiro, ela vai tirar a habilitação. Então, ou seja, expressões ligadas por i, ela só vai ser verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. Se tiver pelo menos um 0, o resultado vai ser 0. Vamos para a porta ou a porta OR. Vem cá, tem um pouquinho diferente, né? Aqui, em vez de ser reto, é redondo aqui. Aqui, em vez de ser redondinho, ele é mais pontudo, né? Quase um triângulo aqui, né? Um canto aqui, né? Certo? Ele é mais pontudo aqui. Então, esse aqui é a porta OU, né? E a porta OU fala o seguinte, olha. Então, imagine isso aqui, o circuito eletrônico que faz a porta OU lá dentro do processador. E esse circuito, olha só, ele vai receber, ela pode ter N entradas aqui, não só apenas duas, tá? Pode ter N entradas. E aqui diz o seguinte, se tiver pelo menos uma entrada verdadeira, o resultado aqui vai sair verdadeiro. Então, se tiver algum resultado aqui como 1, vai sair 1 aqui na ponta. Olha só. Então, 0, 0, opa, não tem nenhum verdadeiro, né? O resultado vai ser 0. Então, 0 e 0 vai sair 0 aqui na ponta. 0 ou 1, opa, tem pelo menos uma verdadeira, olha o resultado. Então, olha só, então aqui, né? Aqui é o A, né? O A entrou em 0, mas o B entrou em 1. Então, saiu 1 aqui na ponta. A, 1 e B igual a 0. Tem pelo menos 1? Saiu aqui. 1 ou 1, também saiu 1. Ou seja, e esse aqui é o contrário. O outro, o I, enquanto ele só vai ser verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras, esse aqui, por sua vez, ele só vai ser falso se todas as entradas forem falsas. Se tiver pelo menos uma entrada verdadeira, a saída será verdadeira. Então, se a gente tivesse uma expressão, a gente poderia ter mais entradas. Nós estamos apenas com as entradas A e B. Se nós tivéssemos 1 milhão de entradas, ok, pessoal? 1 milhão de entradas. 999.999 entradas falsas. E uma só entrada verdadeira, a saída aqui vai sair verdadeira. Essa é a regra do operador OU. E operador do não. O não ele inverte. Olha só, lembra que o barrinha, né, que é da negação, né? Então, entra A, sai A barrado. Então, se entra 0, sai 1. Se entra 1, sai 0. Olha só, aqui, né? Só com a entrada você já vê o resultado aqui, ok? Entrou 0, sai 1. Entrou 1, sai 0. E aí, pessoal? Vamos ver isso aí, então, tentar entender os operadores lógicos de uma outra forma. Ok. Vamos entender ela como chaves automáticas. E aí, olha só. Imagine que por aqui eu entro a entrada, né? Aqui é a entrada. Aqui é a chave, né? Que é, ó, olha só. Que é o controle, ok? C de controle. Essa aqui, todo esse conjunto é uma chave automática. Então, nós temos a entrada, temos a saída e temos o controle. O controle dessa chave automática. Então, olha aqui, ó. Por aqui entra energia. Se essa energia chegar na outra ponta aqui, a saída vai ligar. Digamos que aqui vai ter... Então, aqui tem a entrada de energia e aqui tem uma lâmpada aqui na ponta. Se a energia entrar, sair na outra ponta aqui, a lâmpada se acende. Pronto. Então, com isso, a gente vai entender melhor também esses operadores lógicos, ok? Pelo ponto de vista de chaves automáticas. Bem, vamos lá. Vamos aqui. Esse é o circuito I. E o que fala o circuito I? Ele só vai ser verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras, né? Tiver circuito fechado. E aí, lembre, pessoal, olha só, circuito aberto e circuito fechado. Circuito fechado é o 1.
beleza? Ou seja, se, olha só, se esse fiozinho aqui tiver encostado, tiver bem aqui embaixo, então esse controle ele está em 1, beleza? Se ele tiver levantado, ele vai estar em 0. Por quê? Porque, olha só, se esse fiozinho aqui dentro da chave, ele encostar nessa outra, a energia que entra aqui vai passar para o outro lado. Então, ou seja, entra um, sai um do outro lado. Se levantar, tem um aqui, mas vai sair 0. Por quê? Não vai receber nada. Se levantar, é 0, ok? Fechou, é 1. Abriu, é 0. Porque se abriu, não vai passar corrente de um lado para o outro. É circuito aberto. O fiozinho embaixo, circuito fechado, é 1. Então, vamos lá. O circuito I, então, para vocês entenderem ele, pela lógica de chaves automáticas, ele é um circuito em série. O que é o circuito, né, em série? Em série significa o quê? Um após o outro, enfileirado, que se opõe ao paralelo. A gente vai falar mais uma coisa, né? Paralelo é um ao lado do outro. Aqui não. Aqui é um atrás do outro. Então, imagine que a energia está vindo nesse sentido, ok? Onde no sentido da seta. Então, acompanhe, né? Então, a energia vai chegar aqui na chave A, né? Se ela passar pela chave A, ela vai entrar aqui na chave B, vai passar pela chave B e vai chegar a lâmpada. Vamos lá, vamos ver então por que o circuito, que o operador I, ele representa uma chave em série, ok? Então, digamos que o A é 1 e o B é 1. Então, é 1 e 1. Okay? Então, a energia entra de cá. Se está em 1, né, significa que o circuito está fechado. Ó. O fiozinho está encostado aqui na ponta. Então, se está em 1, então a energia que entra na chave A sai aqui na ponta. E essa saída já vai entrar na chave B. Se a chave B também está em 1, né? Então a energia entrou aqui e saiu de cá. E aí ligou a lâmpada. Opa! Beleza. Então, ok? A lâmpada foi ligada, você viu 1 em 1. Vamos imaginar um dos circuitos abertos, um dos circuitos, né? Uma das entradas em 0. Digamos que o B está fechado, o teste está todo ligado e o A está aberto. O A está em 0. Então a energia chega aqui no A, ele vai chegar aqui, mas o fiozinho está levantado, não está encostado aqui. A energia chega no A e parou, porque o A está em 0. Olha o que vai acontecer. A energia não vai chegar nessa ponta, não vai chegar na saída do A. E não vai entrar nada do B, que por sua vez não entra nada na lâmpada. E a lâmpada não vai acender. Então, 0 e 1 é 0. Ou seja, a lâmpada representa o resultado, né? Que pode ser 0 ou 1. 1 ligada e 0 desligada. Vamos fazer o inverso. 1 e 0. Olha só, a energia chegou na lâmpada, está em 1, né? Beleza, entrou e saiu aqui na ponta. Só que o B está em 0, então chega aqui no B, fiozinho levantado, olha só, não passa para o outro lado, porque o circuito B está aberto. Então, 1 e 0 é 0, a lâmpada não acende. E 0 e 0, muito menos, olha só, está 0 aqui, 0 aqui. Ele chegou aqui, circuito levantado, a energia nem passa para outra ponta. Então, nem precisa nem avaliar o segundo, mas tudo bem, esse aqui está aberto. Mas independente se ele tivesse aberto ou fechado, se esse aqui tivesse aberto, não ia passar nada para cá, lâmpada desligada. Então, você vai ligar quando tiver todas as entradas. Então, percebe que poderia ter 1 milhão de entradas aqui, porque elas estão todas, ó, a mesma energia, ó, passa de um para o outro. Recebe e passa para o próximo. Então, se eu tiver 1 milhão aqui, 999 chaves, todas fechadas, e a última, lá na ponta, aberta, a lâmpada não ia acender, porque a última ia abrir o circuito. A última não ia deixar energia passar dessa chave em direção à lâmpada, ou da chave em relação à chave seguinte. E aí, ok? Olha só, e aqui está a tabela verdade, né? Olha a tabela verdade. Então, ó, entrada A, entrada B e a lâmpada, né? Ó, porta 0, chave primeira 0, chave segunda 0, 0. Chave 0, olha,
Se ela entrou aqui, ela já barrou a energia nem chega no 1. Então, ó, o resultado, ó, 0. 0 e 1, 0. 1 e 0, 0 também. Chega na primeira, mas a segunda não deixa chegar a lâmpada. A energia para bem aqui. Então, 1 e 0, 0. Agora, essa vai ser verdadeira aqui, ó, 1 e 1. Então, chave A, 1, B, chave B, 1. A energia chega aqui, beleza? Ela passa para o B recebe e passa para a lâmpada, que ela se acende, fecha com 1. Vamos para o circuito OU. O circuito OU ele já faz uma outra, né, uma outra forma, uma outra organização desse circuito. Ao invés de ser paralelo, ou ao invés de ser serial, perdão, como o I, o circuito OU ele faz o circuito em paralelo. São chaves uma ao lado da outra. Olha só como funciona, pessoal. A energia vem nessa direção e chega aqui, ela se divide em dois ramais. Um ramal vai para a chave A, outro ramal vai para a chave B. Aqui na saída de cada um, depois eles se juntam e vão em direção à lâmpada. E aqui o que fala? Lembra do circuito do operador OU. Precisa apenas um verdadeiro, né? Para a saída ser verdadeira. Por quê? Veja só. Olha só, vamos imaginar que as duas estão abertas, as duas estão em 0, né? As duas, o fiozinho levantado, não está encostado, né? As duas em 0. Então a energia chegou aqui, ela se dividiu para cá, ó. Foi para o A está circuito aberto, ó, não passa nada para o outro lado. Mas chegou em B também, o B também está aberto, não vai nada para o outro lado. Olha só, ficou 0 ou 0. O que saiu aqui na ponta, do lado do outro? 0, não saiu nada. Lâmpada desligada, então 0 ou 0. Que é a única condição de momento que o OU vai ser 0, a saída. É quando todas as entradas forem falsas. Vamos ver pelo menos uma só, ok? Então, veja só. O A, vamos dizer que o A está fechado e o B está aberto. Então, olha só. A energia chegou aqui, se dividiu, foi para o A aberto. Não passa nada para o outro lado. Mas foi um ramal para o B também, só que o B está fechado. Fiozinho encostado aqui. Então, chegou no B, o B passou para o outro lado a energia. Aqui, olha só, chegou aqui nessa ponta, foi em direção à a lâmpada ligou. Ou seja, esse aqui estava aberto, mas tinha esse aqui que estava fechado, a energia passou por ele e chegou à lâmpada. Vamos fazer o inverso, esse aqui está aberto, esse aqui está fechado. Então a energia chegou por aqui, chegou no A, o circuito estava fechado, passou para o outro lado a energia. Ao mesmo tempo chegou aqui pelo B, o B estava aberto, ficou represado, mas a energia que passou pelo A chegou até a lâmpada que ligou. Então, 0 ou 1 ou 0 é 1, ou seja, lâmpada ligada. E os dois também vai dar verdadeiro. Tá? Aqui, 1, a energia passou para o outro lado, do B, a energia passou para o outro lado, as duas se encontraram, chegou a lâmpada, 1 ou 1 dá 1 lá na saída. Aqui está a tabela verdade, né? Tabela verdade, que são os valores possíveis, ó, que mais resumidinho, né? 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Ok? Só vai ser falso quando todas as chaves, né? Todas as entradas forem 0. E aqui, ó, aqui, por exemplo, a gente pode, esse exemplo é bem interessante, ok? Aqui fala o seguinte, olha só. Eu tenho, né, a gente tem digamos que a gente mora num prédio, né, num prédio com 2 andares, tá? Num prédio com 2 pavimentos, vamos dizer, um térreo e um pavimento em cima. E aqui é o seguinte, no térreo tem um sensor de incêndio e no primeiro andar, no andar de cima também tem um sensor de incêndio. E aí é o seguinte, olha só, e aqui eu vou ter que fazer um sistema para controlar o acionamento da sirene, né? Eu tenho que acionar a sirene de incêndio, beleza? Então, pessoal, de acordo com os sensores, o que captar, vou disparar a campainha.
E aí, qual seria a melhor estratégia? Eu utilizar um operador, né, para fazer, né, o controle. Aí cada sensor, no caso, sensor 1, né, que está no, digamos, que está no primeiro andar, né, está no térreo, e o sensor 2, que está no andar de cima, eles são as entradas. Okay? E aí, eu vou utilizaria qual deles, o I ou o OU, para eu poder fazer o controle disso para disparar a campainha. Okay? Então, vamos imaginar que eu use o I. Né? O I. Então, se o circuito, se o sensor do andar de cima está desligado, né, tá zero, né, não detectou incêndio. Vamos dizer assim, no térreo não detectou incêndio e em cima também não detectou incêndio. A campainha vai estar em zero, ou seja, a campainha está desligada. Se eu usar o I, olha só. Mas olha só, pessoal, se o incêndio começar em cima, então uma entrada vai ser 1, né, o sensor vai estar em 1, só que o incêndio não passou para baixo. O sensor de baixo vai estar em 0. Então, 1 e 0, se eu usar o I, ele vai ser 0. A campainha não vai tocar, né? Porque vai ser 1 e 0. Se for o inverso, né? Lá em cima não está pegando fogo e embaixo está pegando fogo. Então vai ser 0 em cima e 1 no sensor de baixo. 0 e 1 também 0. Sabe o único momento que ela iria tocar a campainha? Quando o incêndio tivesse dos dois andares. Pensou? Então já o incêndio começa embaixo, né? Ok. Então só quando chegasse em cima que as pessoas do andar de cima iam ficar sabendo, né? E nem teriam como, né? Evacuar o local. Então, nesse caso a gente já vê de cara que, peraí, se qualquer um deles acionar, a campainha tinha que ser tocada para todos. Ou seja, então o melhor operador nesse caso aqui não é o I, é o OU. Veja só. Então, aqui nesse caso, usamos o quê? O OU. Olha só. Então, sensor, o primeiro sensor está em 0, o segundo está em 0, campanha está em 0 também. Ok? Não vai ligar ela. Está lá caladinha. Agora, se o primeiro sensor está em 0 e o segundo está em 1, significa que o sensor 2 está detectando incêndio. Campanha toca. Ou o sensor 1 está em 1, detectou incêndio. O sensor 2 não detecta incêndio, a campainha toca da mesma forma. E se os dois sensores dispararem ao mesmo tempo, a campainha toca também. Ou seja, essa é a melhor, né, a situação para esse exemplo, tá? Como um detector de incêndio. E aí, cara, tem várias situações que a gente poderia analisar aqui, né? Que em algumas caberia melhor o operador ir, né? Por aí vai. Temos outras é, 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 operadores, lembra? Mas ele na verdade, ele é uma variações daqueles três. Eles não nos consideram como os principais, mas muitas vezes, pessoal, a gente pode precisar utilizar, ok? Isso dentro de programação, dentro de uma lógica. Então, muitas vezes você resolve, digamos, isso aí vai ser no dia a dia de vocês, enquanto programadores, né? Enquanto desenvolvendo uma lógica para resolver um problema, vocês vão ver que alguma desses operadores, né, derivados, eles vão poupar um trabalho muito grande para vocês. Então, já teve um caso que eu vou mostrar lá na frente, que é do ou exclusivo. Nossa, ele me tirou, assim, eu estava tentando comparar os valores para checar, né? Acho que quando eu trabalho em plano de saúde. Eu não lembro qual era exatamente a situação, eu lembro que eu estava umas 40 e tantas linhas de código para tentar fazer uma comparação lá, para a decisão de um caso lá, e não ficava redondinho do jeito que eu queria. Eu usei o exclusivo, em uma linha resolvi o problema. Em uma linha resolvi toda a problemática lá da situação que eu queria resolver. Então, essa é a porta NAND. NAND significa o quê? Uma AND, olha só, uma AND com, que é o I, né? Que é o I com um não na frente, ó. É o não AND, ok? Lembra do AND? Então, o AND é o quê? Se todos forem verdadeiros, vai sair verdadeiro aqui. Se tiver pelo menos um falso, é falso.
esse não i é o inverso. Olha só. Então, é o inverso. Então, pessoal, então como seria o i? 0 e 0 seria 0. Só que a não i vai para 1. Então, tudo que você vai inverter o valor, você analisa como i e inverte, porque é o não i. Ok? 0 e 1 seria 0, porque tem um, né? Se é pelo menos um valor falso, vai ser 0. Beleza? Só que a não i vai para 1. É o inverso. 1 e 0 seria 0. Inverteu, 1. 1 e 1, que seria a única situação que é 1. Inverteu, foi para 0. Ou seja, é o inverso da porta I. Tem também a porta NOR, ou não ou. A mesma coisa, é o ou com um não na frente. O ou negando. Né? Negando o ou. Então você vai, analisa e inverte. Ok? Então a porta NOR, né? Sempre essa bolinha, olha só, tanto nesse caso no anterior, tá vendo? Aqui é o I, a bolinha nega. É o ou, a bolinha nega. Fica não ou NOR. Né? Então, 0 ou 0 seria 0. Inverteu, foi para 1. 0 ou 1 era 1. Vai para 0. 1 ou 0 é 1. Inverteu 0. 1 ou 1 dava 1, inverteu 0. Ou seja, é o inverso dessa operação. Aí nós vamos para a porta SHOR. Ou, né? Que é o ou, olha só. O X é de exclusive. Exclusive OR. Né, que é a porta SHOR, ou exclusivo. Essa porta ela vai comparar os bits. Olha só o que ela faz. Ela produz uma saída 0 quando todos os bits de entrada são iguais. E produz uma saída 1 quando pelo menos um dos bits de entrada é diferente dos demais. Olha só. Então, A, 0, B, 0 são iguais. É o exclusivo, vai para 0. Aqui, ó, 0 e tem 1. Opa, tem número diferente aqui, né? Eles não são iguais. É 1. Aqui também não são iguais, 1. Aqui todos são iguais, 0. Isso é a porta ou exclusivo. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, ok? Sobre lógica booleana.